Oi, gente. Eu tô tendo audácia de vir aqui gravar um vlog de leitura com o livro em 35%. Uou! Mas eu queria gravar um vlog de leitura com relação a esse livro, que eu tenho muitas coisas pra falar sobre ele. Primeiramente, olá, tudo bem? Meu nome é Júcia Ferreira, sou dona desse canal e por aqui você vê muita leitura, muita dica de escrita e minha rotina como professora e coisas do tipo. Existem algumas coisas que eu queria tratar com vocês, que é muito importante falar sobre esse livro aqui, ó, Amor em Roma. Porque tem uma coisa que eu tô gostando da história. História muito delicinha, sabe? Clichêzinha, gostosinha. Mas, gente, eu tenho um negócio muito ruim de ser professora de escrita criativa e ser, enfim, e ser escritora, que é o fato de julgar escrita de outros autores. Eu tô tentando mudar isso na minha vida? Tô tentando. Mas, cara, tem coisa que é muito impossível eu não olhar. O ruim, na verdade, pra mim, é realmente ser um livro que descreve... Porque, assim, eu sei que livros de romance, você vai descrever o carinha lá, todo bonitão, etc e tal, mas me dá muito nervo quando você não sabe como definir isso, sabe? Porque existem várias formas de falar sobre o corpo de alguém, sobre as características de alguém, sem necessariamente falar descrevendo essa pessoa. Embora que, se é uma característica física, você tem que descrever. Mas existem tantas formas de falar isso, narrar isso, sem descrever de fato, sabe? Mas fora isso, o livro tá muito bom. Sabe a escrita de adolescente, que não tem tanta experiência de escrita, etc e tal? Pra mim, parece um pouco. Principalmente na questão da escolha, assim, das palavras para escrever. E eu acho que o problema também pode ser até a tradução. Acho que essa tradução não favoreceu esse livro, porque se esse autor escrever dessa forma, eu entendo que o livro pode ter hype como Táticas do Amor, porque a autora é Sarah Adams, de Táticas do Amor, que foi o livro que mais bombou dela. Então não sei se Táticas do Amor tem esse quesinho de fanfic, não é nem o fato do livro, da história do livro, mas principalmente o fato da escrita do livro ser um pouco parecido com a escrita de fanfic do Wattpad. É mais ou menos isso. E eu não sei se é porque eu, Júcia, escrevo de outra forma, eu não sei se é porque eu leio livros brasileiros de amigas minhas, que são muito melhores e continua sendo um romancezinho clichê ou um romance com drama, etc e tal, mas continua sendo romance romântico. Pra mim, a escrita disso aqui é como se você estivesse lendo uma fanfic. Quando eu vou ler os livros das minhas amigas que escrevem romance romântico, pra mim é uma escrita muito mais madura. E eu não sei explicar pra vocês, acho que é coisa de escritora mesmo, de professora. Associar a escrita a alguma coisa. Ah, gente, eu sou chata pra romance mesmo. E é isso, eu quero que vocês acompanhem a minha chatice. Porque eu gosto da história, eu tô gostando da história. Mas a escrita não me pegou, tipo, a escrita tá... eu tô lendo assim, tá bom. Então vai nos avisando aquele meme. E eu até gravei pro TikTok uma cena lendo os primeiros capítulos, que eram os capítulos de descrição mesmo, sabe? Ah, porque fulana tem olhos verdes, esses olhos não sei o que. Tão clichê a escrita. E eu fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E o pior é que eu gosto de clichê, mas tem tantas formas de fazer um clichê bem feito, com escrita bem feita, sabe? Ah, o que eu não gosto de gravar câmera frontal é porque eu fico me olhando, eu não olho pra câmera. Tá, mas vou lembrar de olhar pra vocês agora. E é isso, gente. Eu tô meio adoentada. Tô, novamente, né? De novo. Pra variar. Mas, eu tô em 31% do livro. Eu estou no capítulo 12, onde está narrando Enoa. E pra mim, o melhor narrador desse livro é Noah. Poderia só ser ele, que eu iria amar, tá? Porque eu estou amando esse personagem. E Noah, pra mim, ó, incrível, maravilhoso, né? Tem que superar a mulher, é isso que eu tenho que dizer. Precisa superar a ex-mulher dele, e é isso. Mas até agora a história envolve o quê? Vamos lá. Nessa história temos a High Rose, que é a Amélia. Na verdade, o nome dela é Amélia. High Rose é só um nome fictício, né? Um nome artístico. E High Rose simplesmente decide pegar um carro para a primeira cidade que ela encontra com o nome Roma. O que acontece é que o carro dela quebra. Para ela poder passar a noite, sobreviver naquela cidade que ela não conhece ninguém, ela vai e dorme na casa desse vizinho. Esse vizinho é o Noah. E o Noah, ele é simplesmente dono de uma
de uma lanchonete de tortas, loja de tortas, enfim. Ele vende tortas numa cidade minúscula chamada Roma. E aí, ele tá passando por uns problemas, acabou de se separar, e a cidade é fofoqueira, a cidade quer casar ele novamente de todas as formas possíveis. Então, Noah, ele não quer ter um relacionamento agora, ele acha a High Rose extremamente chata, as irmãs dele amam ela, e ela tá tentando ali fugir da sua rotina. Os dois vão ter que viver juntos na mesma casa durante uma semana, sem se apaixonar, sem se entregarem um para o outro, porque ambos estão dispostos a não fazerem isso por si mesmos. E é isso, a história é muito boa. E eu vou ler mais um capítulo e eu volto pra vocês pra falar as coisas que estão acontecendo. Tá? Talvez não hoje, porque eu quero dormir também. Mas eu volto, eu prometo. Bom dia, já é outro dia. Vocês vão me ver o tempo todo, gente, assim, no escuro, porque eu tô enxaqueca. Enfim, vou fazer minha maquiagem agora, que eu vou gravar uns vídeos. E, gente, é o seguinte, vamos falar de amor em Roma enquanto eu faço minha maquiagem. Eu continuo em 50% do livro, mas eu tenho algumas considerações. Lembra que eu falei que o livro parece ter saído do Wattpad? E eu preciso meio que justificar o porquê, gente. É normal de livro clichê parecer muito clichê, é normal. Porque é isso, gente. É romance, então tá tudo certo. E existem muitos clichês que aparecem como se fosse forçadamente, sabe? É o que acontece nesse livro. Eu tô percebendo que esse livro tem um clichê muito forçado. O clichê precisa ser misturado com o enredo e que não pareça ser clichê. Só que tem autoras que sabem fazer clichês, ou seja, que sabem colocar o clichê dentro daquela perspectiva do seu enredo, que não pareça que você está introduzindo um clichê simplesmente aleatório. E tem aqueles que implementam o clichê, sabe, muito na cara. Ou seja, temos os livros que tem clichê, mas que esses clichês, eles são justificados dentro da narrativa e que parece ser tão fluido e tão normal que não parece clichê. Você sabe que é clichê, mas não parece clichê. E tem um livro que parece muito clichê e não é algo natural, é algo muito forçado. E eu acho que isso depende muito, gente, dos diálogos e das cenas. Sério, o que tá acontecendo comigo com relação a esse livro é o seguinte. Eu tô achando que tá muito clichê, que eu adoro, mas eu gosto do clichê que não parece clichê, gente. Eu não sei explicar. É um clichê que não parece clichê. Deixa eu pegar meu pincel aqui. Eu gosto daquele clichê natural que você tá lendo e que as coisas acontecem. Eu gosto daqueles clichês que, na verdade, quando você percebe que é um clichê, você já está apaixonada pela história. Você já está dentro do clichê. Você dá um sorrisinho, sabe? E esse livro tá acontecendo que, para mim, os clichês estão muito previsíveis. E quando acontecem, eu sinto que não tá real, não tá natural. Parece realmente um diálogo fictício. E é isso que tá me incomodando muito com esse livro. O diálogo não tá natural. E aí quando o clichê aparece, fica extremamente, sabe, na cara. Só que isso tá me deixando muito irritada com essa questão desses diálogos e desses clichês que parecem ser tão artificiais dentro da história, sabe? Os diálogos são muito artificiais. Eu não consigo sentir naturalidade com relação às cenas, gente. Pra mim, é muito artificial. E aí, acontece que eu fico lendo, olhando a porcentagem do capítulo pra ver quando termina. E é isso, eu tô lendo muito devagar. Embora eu esteja gostando da premissa da história, do enredo da história. Coisa também que eu percebo que a forma com que os dois personagens narram é idênticas. E é o que acontece na minha cabeça, sempre vem a voz dela, porque foi a primeira personagem que eu li. E porque a forma como eles se expressam, a forma como eles narram
É muito idêntico. Se não tivesse dizendo que era fulano que estava narrando no lugar de cicrano, eu realmente acharia que é a mesma pessoa narrando. E isso é muito preocupante, porque é muito difícil fazer POV, gente. Muito difícil. E quando você faz POV, você tem que mostrar, ter uma narrativa, ter um jeito de narrar, uma forma de pensamento diferente daquela outra. Porque senão vão ficar dois personagens iguais. E aí existe uma necessidade de fazer o quê? De falar coisas, de falar características e características psicológicas da personagem que não precisam falar, que não precisam dizer. Por quê? Porque você pergunta ao seu colega, por exemplo, você tá no seu colega e pergunta assim, qual é a sua personalidade? Porque eu não pergunto. Eu não pergunto sobre a personalidade de alguém. Pra mim, a personalidade, ela é mostrada. E é a mesma coisa no livro, ela tem que ser mostrada. E eu não tô vendo esse livro mostrando a personalidade. É meio que assim, ó, você é muito boazinha pra falar isso, né? Tipo, pra mim, isso é diálogo pra comprovação de características diferentes, porque são 3 irmãs. Então, meio que a autora disse que uma é boazinha e queria meio que martelar isso com a frase, você é muito boazinha pra dizer isso, né? Isso mostra que a autora ela não consegue mostrar a partir das falas, da narrativa e das ações das personagens as características psicológicas delas. E tem que falar. E características psicológicas não fala, gente. Não fala. Você não tem que dizer, ó, fulano é calmo, paciente, às vezes extrovertido. Você não vai descrever dessa forma. O que você vai fazer é ações para que seu personagem mostre esse tipo de característica psicológica. E não necessariamente narrar quais são, sabe, dele. E aí eu percebo que existe essa trima descrição no livro sobre as características psicológicas das personagens para diferenciar um narrador do outro, principalmente, mas que, na verdade, eles pensam iguais. Então, é meio que, sabe, eu fico, tá bom, então. Eu tenho muito medo de ficar julgando livros de gêneros que eu escrevo e no meu eu fazer a mesma coisa, sabe? Talvez essa minha crítica seja porque eu venho de uma leitura muito pesada, sabe? Então eu venho de livros dramáticos, eu escrevo livro dramático, eu analiso livros dramáticos. E aí, quando eu pego um romancezinho assim, eu me sinto fora da minha zona de conforto. Porque existe uma característica em romances clichês e romances românticos, sabe? Só que eu tenho uma opinião muito forte com relação a isso, porque eu leio minhas amigas escritoras nacionais independentes, elas são bem melhores na questão de criação de enredo, de diálogo. Gente, diálogos. Eu vejo muita diferença nos diálogos das brasileiras para as americanas, e os diálogos das brasileiras são muito naturais, são muito melhores, né? Os diálogos são maravilhosamente bem escritos e ainda assim as pessoas têm tanto preconceito de ler autoras nacionais. Terminar minha maquiagem para escrever, fazer o vídeo da escaleta. E assim que eu tiver novidades com relação à leitura, eu volto, tá? Eu tô aqui na casa do meu noivo e eu vou iniciar agora o capítulo 15. Então vamos lá. Ok, aqui temos um clichê que eu não esperava, tá? E eu tô assim... Tudo bem, gente. O livro tá começando a ficar um pouco mais legal que a primeira metade dele, sabe? Eu tô percebendo que a autora não tá escrevendo aquele clichê escancarado, que você percebe que a autora tá inserindo um clichê, que eu falei no vídeo anterior. Agora meio que ela tá fazendo isso de forma natural. Feito agora, que teve uma cena, um diálogo bem interessante. Eu acho que foi o melhor diálogo que eles tiveram até agora. Que ela fala uma coisa e ele meio que insinua algo meio picante, sabe? E aí, cara, isso tem em todos os livros, mas a forma como ela escreveu não foi a mesma forma que ela escreve os clichês que apareceram até agora, sabe? E aí, ó, um ponto para o livro. Então vamos terminar de ler. Espero que isso aconteça mais vezes. É o seguinte, é sexta-noite, eu tô lendo Amor e Roma, e eu passei dos 50% e eu só queria dizer que, gente, os primeiros capítulos, depois dos 50% do livro, são muito viciantes. Então, assim, eu nem prestei atenção na escrita do texto, eu fui mais pela ação da cena e eu simplesmente
amei essas cenas. E pra você ter noção que esse livro tá sendo muito alto e baixo pra mim, tá? Então eu tô meio que me relacionando com ele de forma crítica por conta do início e lá pela primeira metade do livro, e agora na segunda metade o livro tá muito bom. O que tá me incomodando aqui agora, nesse exato momento, é só a persistência do personagem masculino de estar, sabe, tipo, se afastando dela o tempo todo, mesmo querendo muito estar com ela. Você percebe a atração que eles têm um pelo outro, e isso é muito legal. E eu tô dando uma trégua com as críticas com que me incomodam, porque eu percebo que é muito do clichê mesmo do livro, sabe, daquilo que é pertinente ao livro de romance, enfim, coisas do tipo. E eu tô mais maleável, digamos assim, estou mais maleável. Eu tô me apegando agora ao casal em si. Isso pra mim tá sendo uma nova experiência, porque até então não tava me apegando ao casal, sabe? Eu não, tem algumas tramas que ainda precisam ser desenroladas e eu não sei como vai ser, porque parece que aconteceu muita coisa, mas ainda eu estou iniciando agora a segunda metade do livro, então vamos ver o que vai acontecer daqui em diante. Mas até então o veredito não tô mais ligando pra escrita, tô deixando fluir, tô me apegando aos personagens, ainda tenho aquelas críticas que eu falei pra vocês no início, mas agora eu tô mais maleável a gostar do livro, sabe? Eu sei que esse livro, ele não vai ser extraordinário, eu sei que até o final eu posso voltar à opinião de que ele é ruim, mas até então ele não necessariamente é ruim, ele só é... Eu classificaria ele até agora como um livro ok, sabe? Tipo 3 estrelas, então meio que isso. Vamos ver se até o final eu mudo a minha classificação ou não. Tá um pouco irreal a situação dela com a fama, porque não tem condição dela estar numa cidade, mesmo pequena, mesmo foda-se pra ela que seja, de não ter, pelo menos, vazado a notícia de onde ela está se escondendo, sabe? Enfim, na minha cabeça não faz sentido uma pessoa super famosa e ninguém na cidade, mesmo que seja 10 mil habitantes, divulgue a notícia que ela tá ali, sabe? Eu acho que teria que ter essa lógica. Eu tô amando a relação dele com as irmãs. Eu acho as irmãs extremamente caricatas. Eu acho que eu mudaria a forma como eu escreveria, sabe? Como eu caracterizaria essas irmãs. Mas a relação deles é muito legal. Ela tem uma relação muito conturbada com a mãe. E eu acho que isso precisa ser resolvido, tá? Autora, por gentileza. Eu preciso que elas resolvam isso com urgência. Eu não gosto de livro que abre conflitos de todos os cantos e não fecham esses conflitos. Porque além do conflito do relacionamento, tem que estar fechado todos os conflitos que foram abertos no livro, mesmo que seja de personagens que não aparecem constantemente, sabe? E até agora é isso, gente. Pra vocês verem como a minha cabeça é com o livro, que é altos e baixos, que eu acho às vezes bom, às vezes às vezes muito ruim, mas essa é a experiência da leitura, gente. E é isso. E a gente... Deixa eu contar a vocês, basicamente, o que eu li até agora. E eu tava lendo e eu tava me perguntando assim, cara, como eu odeio o personagem chato em livro. E a autora tá trazendo, tipo, as problemáticas dessa personagem. Não vou falar quem é, porque... Problemática não, mas a opinião dela com relação aos irmãos, né? E no livro é normal ela ser entrona. Só que pra mim eu acho esse personagem muito chato. Dora Aventureira amanhã, descobri na natureza. E é isso. Mas é aquilo que eu falei pra vocês anteriormente. Eu realmente achei
a segunda metade do livro, muito mais interessante, que é quando começa aquela paixão avassaladora, sabe, deles, e aquela dúvida de se fica junto ou não. Mas eu continuo achando algumas coisas ainda muito, sabe? Agora vamos embora, que o pessoal já tá me chamando ali, tá todo mundo estressado. Situação. E aí, foi eu que Tu parou todo desconfiado. Ali de dentro. O doutor se palitando dentro, aqui, se vai, filma eu. Foi eu que tava... Qual que é a oportunidade, mãe? Eu não achei um fio, ela... Qual que é a oportunidade, Eita, mãe? cara, vou ter... Cheguei da aniversário, eu botei na garrafa do vomitei. Não, amor, direitinho. E eu acho que eu vou fazer daqui, deixa eu entrar também. Deixa eu fazer também. Esse aqui é meu cunhado e ele tá lendo o Clube do Livro dos Homens, o primeiro livro. O que é que você tá achando? Eu só achei a terceira página. Tu lê só até a terceira página. Quarta. E faz o quê? 15 dias que tá com o livro? Tá pior que Everton. Não, Faz... mas já entendi alguma coisa. Foi? O cara chega bêbado e os amigos dele ficam conversando com ele, dando vários conselhos, porque a mulher dele se separou dele. E pelo que dá a entender, ele foi corno. Ou seja, ele foi corno, tá na sofrência e quer outra mulher agora. É. E por que tu não lê esse? Terminar de ler. Quando falou em corno, eu já fiquei triste por ele. Bovinho. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu comprei esse negócio aqui, que imita o sol. E era pra ter vindo amarelo, porque eu pedi amarelo. Só que veio esse azul. E eu não gosto de luz azul. Vou mostrar vocês pra lá, ó. Fica assim. Eu não gosto dessa luz azul porque dói a vista. Não sei, é diferente. E aí eu tirei isso aqui. E ela agora tá branca, gente. Tá assim, ó. A ideia que eu tive é o seguinte. Eu queria usar ela pra gravar vídeo, se ela fosse amarelada, né? Pra ficar um fundo bem legal. E ficar até, ó, bonito ali, ó, tá vendo? Dá pra fazer um negócio bem legal. Mas... eu vou ter que comprar um papel celofane amarelo. Pra ver se dá pra colocar aqui e ficar amarelo lá, sabe? E enquanto isso, se eu coloco ela pra o teto, fica legal também, porque serve de como se fosse um abajur, sabe? Dá pra eu ler o meu Kindle geração 8, que não tem luz. Mas enfim, vou ver o que eu vou fazer com ela. Eu cheguei a 85% do livro. E, gente, eu não sei. Eu tenho algumas considerações pra dizer, porque é assim. Os personagens, eles passam 90% do livro basicamente flertando um com o outro. E tem situações que não são humanas, normalmente, de que eles estão tão na vibe de ficar junto, tão na vibe de se beijar, e nada acontece porque eles têm no pensamento deles que ela vai embora e que ele vai ter que ficar e que isso é triste. Mas, cara, minha gente, vocês já estão apaixonados. Já, é óbvio, eles já admitem que estão apaixonados. Então, o que é a lama para quem já está sujo, gente? Não, sabe? Espera para eles ficarem juntos desde... E isso se repete o tempo todo. Então, uma cena que eu acho que vai acontecer alguma coisa entre eles, né? Um beijo, sei lá, alguma coisa, um hot. Ele simplesmente... Ela ou ele simplesmente trava e diz, ó, não dá certo porque a gente vai ter que se despedir. Mas é exatamente isso. Vocês já estão apaixonados, vai doer de todo jeito. Então aproveita o tempo que tem. E eles só fazem isso no final. Pra quem não gosta de hot, explícito, descritivo, isso é ótimo. Esse livro vai ser perfeito pra você. Porque tem aí os flertes que são incríveis, tá? As cenas de flerte delas são realmente boas. Mas na hora do ato que a leitora que lê hot, ou a leitora que espera um tipo de cenas mais calientes, frustra, porque não existe, não está aqui. Ele tá entre 3 e 3,5, vai depender muito no final. Eu já vi algumas resenhas de que o final é muito corrido, mas vamos ver, gente. Eu disse que tava apegada aos personagens, mas não sei também se eu tô apegada, se eu não tô. Eu gosto deles, mas eu não diria apegada. Eu gosto muito mais do personagem masculino, ele é perfeito, mas também ele é irreal. Sabe aquele personagem que ele é irreal, que não existe, só existe nos livros? É exatamente tá aqui. E eu gosto mais de ler livros com personagens masculinos mais reais, sabe? Com traços mais realistas de personalidade masculina mesmo. E ela, às vezes, é muito chata.
as personagens secundárias são caricatas. Quando eu voltar, já vai ser pra dar o veredito de Amor em Roma. Vamos para o veredito do livro. Eu acabei dando 3,5 estrelas. E vou só fazer um resumo do que eu achei. E basicamente o porquê ele tá com essa nota. Porque, vamos lá, a nota que eu dei, 3,5 estrelas, não é uma nota ruim comparado às outras. Então, assim, 3,5 estrelas é como se você tivesse tirado 7, sabe? Só que esse livro, pra mim, teve duas coisas, assim. A primeira é, a escrita da autora me incomodou muito em alguns casos, assim. E a história, lá para a segunda parte do livro, foi ficando mais... como eu posso falar? Mais envolvente. Porém, não tanto a chegar no momento em que eu subo essa nota, sabe? De qualquer modo, é uma história boa, que tem uma premissa extremamente interessante, mas que fica a desejar quando a gente para comparar com outros livros que a gente já leu, do mesmo estilo, da mesma temática. Esse livro, ele me inspirou a escrever a Newsletter. Eu tenho uma Newsletter, pra quem não sabe, e eu publico lá toda semana. Quando eu tava lendo esse livro, eu tava imaginando que, cara, esse livro, ele tinha tudo pra ser muito bom, mas ele só tem esse hype, embora seja menos conhecido que Táticas de um Amor, ele só tem esse hype porque é livro norte-americano, porque se fosse um livro nacional, não teria tanto hype assim. E aí a Newsletter, ela fala sobre isso. Eu não sei se eu quero dar uma chance para Táticas do Amor, porque o meu problema com ela não foi essa história, foi a escrita da autora, e eu tô com muito medo de pegar essa mesma escrita e não gostar, né, já que Táticas do Amor foi o primeiro livro dela. Não tenho nada contra o livro, ou quem gosta, eu gostei muito da história. O povo dela é legal, embora em alguns momentos a forma como eles narram ficou muito contraditório. Se não tivesse falando que era o Noah, a gente poderia dizer que era a Amélia falando. Mas de qualquer forma, eu tô disposta a ler outros livros de outras autoras norte-americanas da mesma temática de comédia romântica, etc e tal. Eu espero que eu goste mais do que dessa, sabe? E é isso, gente. Esse é o meu veredito. Lembrando que esse livro ele não funcionou pra mim. Eu sempre bato na tecla que pra você saber se você vai gostar desse livro ou não, você precisa ler o livro. Então, não existe o fato de você não gostar do livro sem ler o livro, tá? Ou pegar ranço do livro sem ler o livro. Eu sei que acontece às vezes, mas, cara, se eu te digo que esse livro não funcionou pra mim, não quer dizer que não vai funcionar pra você. E tá tudo bem. Pode ser que você ame a escrita da autora, enquanto eu não. E tá tudo certo, gente. Eu respeito a sua opinião e você com certeza irá respeitar a minha, tá bom? Então, é isso. E eu quero saber se vocês querem vlog de Prazer ou Negócio. Eu não sei nada sobre o livro, tá? Eu só peguei, vi lá baratinho, peguei, comprei e tô lendo. É isso, gente. Até o próximo vlog.